Você tem até às 20 para as 10. Não vou arrancar pedaço, eu prometo. Não, pode devolver assim, nos cadernos, tá? Porque eles são muito caros no assunto. Todos eles. Viu? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Também já fui de uma escola aqui do Manchester. Tinha aula aqui em cima. Era um período muito gostoso. Não que agora não seja, é até mais. Eu já incentivo vocês a tentarem essa carreira de facilitador. Maravilhosa. Na noite de hoje, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre categoria dos mundos. Só uma curiosidade antes da gente começar, a gente vai chegar lá no momento, mas quem assistiu o videozinho que o pessoal compartilhou antecipadamente com vocês? Só para eu ter uma ideia. Tudo bem, lá no momento a gente dá uma explanada. A ideia é o vídeo ter um ponto central, mas aí a gente consegue explanar com tranquilidade ao longo da nossa conversa. Vocês se sintam à vontade para participar, peço só para eu conseguir fazer esse princípio, depois a gente pode abrir para conversar, sempre deixando a oportunidade de todo mundo poder participar, tá bom? Muito obrigado. A ideia da aula está dividida em alguns tópicos. A gente vai começar com o tema Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. A gente vai passar propriamente por categoria dos mundos, aprofundando bastante no tema da aula. Chegamos na ideia de progressão dos mundos, passamos para o vídeo, sabe com quem você está falando, e na sequência a gente visita um pouco os nossos vizinhos e conclui com a ideia dos tempos do porvir. Tudo bem? A ideia de universo talvez pode ser um pouco distante do que a gente vê, até porque talvez a gente nem para ver as estrelas no céu muitas vezes, onde é que estão os outros planetas. É um pouco fora do material que a gente participa no nosso dia a dia. A ideia de universo é basicamente a casa de Deus, a criação de Deus. E Deus, sendo nosso Pai, é a nossa casa também. Então estamos todos unidos ali dentro desse grande cosmos. Essa imagem é uma imagem tirada por um telescópio, não é uma criação, não é uma IA, é uma imagem real de uma parte do nosso universo. Foi o James Webb, junto com a NASA, que fez essa maravilha para nós. O nome dessa imagem é Os Pilares da Criação. Até parece uma mão ali, talvez a mão de Deus, mas não. São efeitos gasosos e várias estrelas e mundos se formando ao longo desse grande universo que a gente define como infinito, porque a gente não sabe como definir. Então a ideia aqui é trazer o quão imenso, o quão pouco a gente consegue imaginar que seria as características de cada uma dessas estrelas, de cada uma dessas formações que existem no universo. Imaginem que tem ali planetas no início da sua formação, planetas que a gente pode comparar com a Terra em desenvolvimento, mas com a formação já ocorrida há bilhões e bilhões de anos, e tantos outros planetas que já foram formados e estão mais avançados que a Terra em sua formação e em seu desenvolvimento. Então, a gente vê uma grande trajetória entre a formação e desenvolvimento de cada um dos planetas. Imaginem que possa existir vida inteligente dentro de algum líquido ou uma água, um planeta inteiro dessa forma, ou por que não na Terra, e outras tantas formas de vida que podem existir e a gente mal consegue imaginar. Ou então algo mais gasoso, mais sutil, mais leve. São todas essas as possibilidades. E a ideia de ter uma diversidade imensa de planetas e de formas de vida é para que exista oportunidades para cada um de nós, espíritos, conseguirmos desenvolver a nossa moralidade, conseguir evoluir e atingir o nosso objetivo principal, que é estarmos de volta ao Pai, auxiliando na sua criação e formação desse grande universo. Então a ideia de encaixar de forma perfeita tantos planetas e o nosso momento de desenvolvimento é trazer ferramentas adequadas para cada um de nós para que possamos nos desenvolver. E aqui a gente pode entrar propriamente na ideia da aula, que são as categorias dos mundos. Só um adendo, a ideia de categoria é muito para a nossa facilidade de entender, não que a gente possa diretamente já classificar um planeta de um jeito ou de outro, mas trazer faixas de características. Então, um planeta inicial tem algumas características, depois ele passa em uma linha contínua de aprimoramento para essa outra faixa. Não existem saltos na evolução, mas sim uma continuidade no seu aprendizado e desenvolvimento. Tudo bem? A gente começa então com os mundos primitivos.
A ideia dos emojis é exemplificar um pouco e também descontrair, deixar um pouquinho mais leve o tema. Os mundos primitivos, eles são muito pesados. A gente pode relacionar o mundo primitivo àquilo que a gente conhece como um Neandertal ou o princípio daquilo que a gente consegue imaginar como foi o planeta Terra. É puramente instintivo, muita força, digamos assim. A moralidade ela é muito pequena ou quase não existe, e o que reina aqui é a força. Então é a pura sobrevivência. Nesses mundos, espíritos nos seus primeiros passos encarnatórios começam a navegar na evolução. Então eles encarnam, passam por essa prova ou por essa oportunidade de aprendizado e assim vão sucessivamente. A gente pode dizer que o planeta Terra ainda tem alguns resquícios de uma parte primitiva, mas desde já com muito respeito em relação aos irmãos que ainda estão aprendendo a se comportar e assim sucessivamente. Então esse é um pouquinho dos mundos primitivos. Muito denso, muito difícil, algo muito mais instintivo. A gente não tem uma inteligência bem desenvolvida, a gente não tem uma indústria, não tem ferramentas que facilitem a nossa vida em um mundo como esse. Mas para exemplificar como seria. Então é muita brutalidade, pouca caridade ou nenhuma, benevolência muito pouco. Então é realmente a vivência do matar e viver. Tudo bem? A gente chega então nos mundos de expiações e provas. E aqui eu trago alguns outros emojis de um bem sofridinho, suado, difícil ali a vida, parecido um pouco com a nossa. E um de dinheiro. É até bonitinho de dinheiro, mas muita materialidade. A gente já está avançando bem na escola, então a ideia é não prosperar num cenário como esse. Os mundos de provas e expiações, diferente dos mundos primitivos, eles já têm um pouco de inteligência, temos uma indústria, temos uma facilidade de vida, digamos assim, a gente consegue interagir melhor e a gente consegue também desenvolver os nossos sentimentos, um pouco da nossa moral. A gente já avança um pouco aqui. O mal ele se sobrepõe, se sobressai ao bem, o bem ele está ali ainda fagulhando, sofrendo para conseguir aparecer, então a gente vê muito mais aqui a força se sobressaindo, muitas brigas, muitas guerras acontecendo, mas já um princípio de desenvolvimento moral maior do que o mundo primitivo. O planeta Terra se encontra num mundo de provas e expiações, com resquícios do que foi um mundo primitivo bem pequenininho e também já fagulhando para um mundo de regeneração. Um ponto muito importante dos mundos de provas e expiações é que ele recebe espíritos de diversos outros orbes. É praticamente um acolhedor de espíritos que não tiveram tanto sucesso na morada que eles tinham no passado. E um grande exemplo que a gente tem disso são os exilados de Capela. Vocês conhecem? Gostaram da história? Muito bem. Um pouquinho para introduzir, os exilados, eles viveram há muitos anos em um outro orbe, um conjunto de orbes chamado Capela. Tiveram lá a oportunidade de atingir um mundo de regeneração, mas pelas más tendências, pela pouca moralidade desenvolvida, eles não conseguiram acompanhar a virtude que tantos outros irmãos estavam atingindo. Nesse momento, quando eles já não se encaixavam dentro daquele momento de evolução do planeta, eles foram convidados a se retirar e habitar outros orbes. Eu digo retirar para habitar outros orbes em respeito ao momento que eles tinham de aprendizado, em respeito às escolhas que eles fizeram lá, de forma alguma como penitência, mas para que tivesse um perfeito encaixe em um outro orbe, eles pudessem avançar e não atrapalhasse tantos outros irmãos que estavam em outro momento junto com o planeta que habitavam. Então eles se deslocaram para a Terra, e na Terra eles tiveram a oportunidade de ajudar o desenvolvimento de tantos outros irmãos que ainda eram muito primitivos. Então trouxeram inteligência voltada para a agricultura, voltada para tantas outras tecnologias que conhecemos no passado. Vocês lembram quais são os 4 principais povos que eles desenvolveram aqui na Terra? Muito bem. Os maias também. Não. Muito bem. Mais 2. Os hindus, muito bem. 1.
Os brasileiros. Não! 7,5, nota boa, nota boa. Chineses. Os arianos, ou os povos brancos, germânicos, gregos no norte da Europa. Nota 10 essa turma. Muito bom. Obrigado, pessoal. São esses povos que foram desenvolvidos junto dos capelinos. Importante dizer que Jesus estava aqui a todo momento auxiliando eles, com muito amor, com muito carinho. Imaginem que não foi um momento fácil para eles. Deixaram família, deixaram amores para trás, tudo aquilo que eles tinham como referência de espiritualidade em conjunto, e tiveram aqui a oportunidade de reencarnar para depurar tantas as más tendências que eles possuíam moralmente. Capela existe ainda. Sim. Sim, existe. Não mais como um mundo de provas e expiações. E os povos que ficaram aqui, que eram os japoneses, os japoneses e os africanos, né, que são daqui. Eles vieram de algum outro lugar ou eles foram criados aqui? Há a possibilidade de terem vindo de outros lugares, mas é muito dinâmico. Eu confesso que eu teria que pesquisar para poder trazer mais em detalhes para ti. A dinâmica é muito grande. Como a gente tem muitos planetas, muitos povos, muitos espíritos, eu diria que é uma constante troca entre orbes a experiência para evolução. É tão dinâmico que eu diria que a gente não consegue definir a quantidade de cores que tem nessa imagem. Eu caracterizaria dessa forma, dinâmico, até para não agregar palavras errôneas para vocês. Imaginem que não é simples como desencarnou aqui, encarnou ali, ou assim, não é preto no branco, não que seja errado, mas sim que é dinâmico a um ponto da gente talvez não compreender completamente a ideia. Passando então para os mundos regeneradores, nosso objetivo, saindo daqui, pulando para cá, mas sempre continuamente aprendendo. Os mundos regeneradores, a gente tem uma inversão muito boa. O mal ele não se sobrepõe mais em relação ao bem, o bem ele já se sobressai muito mais. Então a gente tem uma fraternidade ocorrendo de uma forma mais expansiva. A gente tem espíritos já abertos à evolução, voltando-se para a tentativa de se aproximar cada vez mais de Deus. O amor é uma palavra que ocorreria com mais frequência, estaria mais ampla no dia a dia. Aqui nos mundos regeneradores a gente tem a benevolência mais presente, a gente já não tem mais guerras, e esse é um grande indício para a gente pensar que atingimos quase um nível de regeneração. Infelizmente a gente tem mais de 30 focos de guerra no nosso planeta ainda, então precisamos galgar alguns passos até chegar a um mundo de regeneração. Estamos nas fagulhas para conseguir chegar lá. Bastante turbulência, mas bastante fé que dá certo que a gente chega lá. Essa é um pouquinho das características dos mundos de regeneração. Aqui eu coloquei alguns emojizinhos mais bonitinhos. Tem um band-aid, a gente tem um pouco mais de calma, não tanta violência acontecendo. A gente já consegue sentar e conversar, não é mais simplesmente chegar e brigar, a gente consegue conversar de uma forma mais justa, dividir e que todo mundo vença um pouquinho para avançar. E também um emoji um pouquinho mais feliz, que a nossa fagulha de felicidade vai ser um pouco maior, diferente dessa saudade da felicidade que a gente possa ter por enquanto. Aqui a gente já vislumbra um cenário um pouquinho melhor de felicidade. Gostariam de já estar ali? Então vamos trabalhar o coração aqui, ó, a moral. Eu posso retroceder também? Retroceder em qual sentido? Se eu estou hoje na Terra, eu posso ir para o mundo primitivo? Sim, depende muito dos atos e das escolhas que você toma na sua vida ao longo de várias e várias encarnações. É possível sim, da mesma forma que os capelinos foram convidados a habitar o planeta Terra. Lá, imaginem que os capelinos há muitos anos atrás estivessem num momento como a gente está hoje. Muita tecnologia, comunicação, facilidades, materialidades, e a gente vê muitos irmãos usando bem ferramentas para o bem, como a gente também vê irmãos usando isso para a destruição, para a morte, e assim sucessivamente. Então, o conjunto de obras que a gente criar ao longo da nossa evolução, acompanhado com o desenvolver do planeta, a gente pode ser convidado a ficar, a pular para um melhor, ou então, não um melhor, um pouco mais evoluído, ou então regressar, não no sentido de voltar para trás, mas com a direção de aproveitar um outro orbe e ajudar o desenvolvimento em outro lugar.
É sempre para frente, sempre evoluindo e aprendendo mais, mas muda um pouquinho as circunstâncias. Sim. Então, em cima dessa sua resposta, eu posso desencarnar aqui, encarnar em outro lugar de forma individual, ou isso acontece somente num plano maior, coletivo, igual aconteceu com os cabeleiros? Eu individualmente, eu acordo aqui, eu morro aqui e acordo num planeta de regeneradores, Isso poderia acontecer, sim. de forma individual. Tem um livro que eu deixei na bibliografia, onde, já adiantando, Camille Flammarion, contemporâneo de Kardec, ele tem, no livro chamado Urânia, a experiência de contatar um colega que habitou o planeta Marte no passado. Então, ele, individualmente, teve a oportunidade de conhecer um planeta alguns graus ou alguns passos à frente da Terra naquela oportunidade. Não necessariamente precisa ser um grupo para se deslocar. Individualmente também seria possível. É muito dinâmico. Imagina. Urânia. Sim. Tá no finalzinho. Eu repasso no final pra gente relembrar. Eu deixei uma imagenzinha com os slides. Isso. Avançando aqui, nós temos os mundos felizes. E aqui eu já deixo os meus erros, porque é muito fácil falar de mundo primitivo, mundo regenerador e mundo de expiações. É muito difícil falar sobre luz, que cega a gente. Mas um pouquinho dos mundos felizes, temos ali no Evangelho algumas explicações. São mundos onde o mal ele já não existe, ele foi dissipado. São espíritos que estão retirando uma das suas últimas dificuldades morais, digamos assim. Ainda existe um pouquinho ali para evoluir. E aqui a gente já não tem mais a densidade da matéria. Então, quando a gente morre aqui, nesse planeta, a gente decompõe a ferramenta que foi emprestada para a gente, que é esse corpinho. E isso é, de certa forma, um pouco nojento. Lá isso já não ocorre dessa forma. Eles enxergam a morte como uma transformação, algo que a gente muitas vezes tem dificuldade de encarar dessa forma, apesar de todo o conhecimento e consolação que o Espiritismo traz para a gente. Então lá já existe uma mentalidade, uma cultura de enxergar o desencarne como uma transformação em uma matéria muito mais sutil. E para concluir as categorias, nós temos os mundos celestes ou divinos. Aqui eu deixei todos os corações, areolas, tudo bonitinho, dos emojis mais evoluidinhos. Aqui a gente tem espíritos que já estão na esfera, uma das esferas mais elevadas, eu diria. Eles estão em plena conexão e harmonia com o pensamento do nosso Pai, de Deus, e são extremamente sutis, são luz por si só. Lembram de Paulo de Tarso, quando ele caiu do cavalo? Como é que Jesus veio? Veio na luz pesada, né? Cegou o homem. E Jesus teve que se materializar de certa forma para que Paulo pudesse enxergar ele. Imaginem que aqui a gente teria que pedir muita ajuda de espíritos como esses para conseguir enxergar alguma coisa. Caso contrário, é luz. Apenas para exemplificar um pouquinho para vocês o que seria um mundo celeste. Aqui a gente também tem espíritos que já auxiliam na criação, no desenvolvimento. A gente tem engenheiros siderais, biólogos, matemáticos, físicos que auxiliam na criação e no desenvolvimento da obra de Deus na obra universal. Tudo bem? Esse mundo não tem mais a morte, então, de encarnação, já está todo mundo pronto. Jesus reencarnou. Mas é isso? Oi? Mas é missão. Sim, em missão, em missão. Eles não reencarnam para provação nem expiação. Reencarnam em situações de missão. Eu não me lembro de ter visto um comentário assim nos estudos, mas eu posso pesquisar para trazer para vocês, é um bom ponto. Alguma consideração dos colegas? Se reencarna em mundo celeste? Se reencarna em mundo celeste? É. Ou será que, no caso, não seria... Só se for em missão. Só se for em missão. Respondido então. A gente fala que Jesus é o Cristo. Jesus é um dos Cristos. Sim, sim. Jesus é um dos Cristos. Nas esferas superiores, nas esferas terrestres, existem esses seres que são de criações do universo. A gente não consegue
enxergar toda a amplitude que tem no universo. Mas Jesus é um dos Cristos, é o nosso Cristo, Sim. mas é um. Sim. Aproveitando esse comentário da Cássia, que ela falou de um Cristo, isso é muito verdade, a gente tem na nossa literatura, Jesus é o nosso Cristo, Cristo planetário do planeta Terra. Existem tantos outros Cristos responsáveis por outros orbes e assim sucessivamente. E o Sol como sala de reunião, com todo respeito, de seres crísticos. Então, só para vocês terem algumas referências, tá bem? A gente passa então dos mundos primitivos, tudo muito denso, tudo muito difícil, digamos assim, material. A gente melhora um pouquinho, traz inteligência, traz um desenvolvimento moral, um pouquinho de sentimento. A gente avança para o menor, digamos, desigualdade, onde o bem se sobressai no mundo de regeneração. A gente estipa o mal nos mundos felizes e chega até a esfera crítica para auxiliar a Deus em tudo que ele precisa, em todos os detalhes. Tudo bem? Isso que temos. E aí agora eu trouxe essa outra imagenzinha para a gente falar um pouco sobre progressão dos mundos. Não temos mundos aqui, mas temos uma imagem conhecida da progressão, da evolução, que a gente tem um ser um pouco mais rudimentar no princípio, depois um ser mais aprimorado, até a gente chegar no homem conhecido, e por que não no nosso momento atual, onde a gente tenta conectar cada vez mais os nossos sentimentos, o nosso desenvolvimento moral, dentro da nossa racionalidade e encarnação que temos aqui agora. Então, quando a gente pensa nas leis universais, a gente tem as leis de progressão, e o progresso ele é contínuo, avança, 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 tanto que temos irmãos que são convidados a se retirar daquele progresso e participar de outro progresso, bem como temos oportunidade de auxiliar em progressos um pouquinho mais adiantados, nessa dinâmica toda. E aqui eu queria trazer um exemplo da escola. E talvez isso ajude um pouquinho a entender essa dinâmica de encarnação em diferentes mundos. Quando a gente está na escola, a gente está no ensino médio, no ensino fundamental, se a gente não estuda, a gente repete, certo? E se a gente repete e compara com um mundo de provas e expiações como temos agora, se a gente se dedica a fazer baderna, a não fazer as provas, a tirar nota ruim, a gente é convidado ou a mudar de escola ou a permanecer no mesmo ano, no mesmo ano letivo no próximo ano. Aqui não seria diferente. A gente pode ser convidado a permanecer no planeta Terra, se a gente acompanhar o momento de evolução do planeta, ou a gente pode ser convidado a pular para outro planeta para ajudar de uma outra forma. Ou a gente pode ser muito dedicado, apresentar cenários fora do que a gente esperaria, e a gente é convidado a pular para o ano seguinte. Eu não fui assim. Não sei se alguém aqui foi, Nossa Senhora. E a gente pode habitar um planeta um pouco mais avançado do ponto de vista de evolução, e assim a gente vê a dinâmica de como isso acontece. Tudo bem? E o mundo ele evolui materialmente, a gente evolui moralmente. E é uma outra dinâmica que a gente vê. Para a gente conseguir utilizar das melhores ferramentas que o mundo tem para trazer para a gente, para a nossa evolução, da mesma forma que a gente tem as nossas características para ter uma combinação perfeita com esses mundos. E é isso um pouquinho. Ficou um pouco mais clara a ideia de progressão, a ideia de combinar um mundo e suas características com as características que nós, espíritos, possamos ter? Dúvidas? É um pouquinho difícil para mim, é um pouco difícil associar que a gente, cada encarnação, a gente melhora ou estaciona, nunca regride, com a ideia de um planeta pior. Como pior? Um planeta menos desenvolvido que Ah, você tá, ok. entendeu? E isso para mim é uma regressão. Imagina... Eu não consigo associar isso com uma progressão. Mas aí é problema meu, né? Não. No caso que ela está falando, é que a gente não regride, a gente volta para o mesmo um atrás, né? Para evoluir ali, para poder seguir para frente. Imagina... Porque fica meio que parar, que nem assim, não estudou, continuou na mesma média, mas precisou um pouquinho mais para poder avançar. Seria mais ou menos isso, a né? pessoa pode ir Nessa por sua missão analogia, também, né? nessa sua analogia, é como se eu voltasse um ano. Não ficasse no mesmo ano, nem passasse um ano acima como se eu regredisse um ano mais forte. O que seria possível ainda. A ideia de fazer esse pulo de um ano para o outro, digamos que
Hoje, a gente é convidado para se retirar do planeta para habitar um planeta muito rudimentar. De forma alguma, a gente vai deixar o nosso conhecimento, a nossa experiência até o momento atual para trás. A gente vai levar essa bagagem conosco para frente. O que muda são as circunstâncias da vida. Eu posso até ajudar, eu vou estar à frente dos Isso. outros. Quando os capelinos vieram, a gente teve um boom de conhecimentos, agricultura, algumas tecnologias, algumas facilidades. Então, foi todo um momento onde foi desenvolvido com a chegada deles. Teve uma combinação daqueles espíritos que ainda estavam aqui, patinando um pouquinho, então eles chegaram e deram um boom na evolução. Então, de forma alguma, você vai regredir nesse contexto que você trouxe, mas sim agregar em outro planeta. E essa dificuldade de ser um mundo mais denso vai ajudar você também a depurar um pouco das más tendências. Se num outro mundo a gente tinha a oportunidade de jogar muitas bombas atômicas e matar muitas pessoas, aqui a gente tem a oportunidade de desenvolver uma tecnologia para fazer isso para o bem. O conhecimento ficou, a experiência ficou. Eu vou agregar com outras circunstâncias. Essa é a ideia. É o que fala das pirâmides, né? No Egito, tanta tecnologia que foi usada naquele período e ninguém consegue explicar como é que construíram as pirâmides, como é que tem toda aquela, como é que aponta para o céu e tudo direitinho, né? É tudo alinhadinho Tudo com os alinhado, astros, tudo perfeito. E como é que iam levar toneladas de pedra lá para cima sem guindaste, sem nada dessas coisas. Existem- Então a ciência não consegue explicar isso, né? Sim, existem teorias e teorias e a gente ainda tem a dúvida. Quem sabe mais alguns anos a gente não evolui um pouquinho mais e chega. Né, na América do Sul, que só dá para ver pelo céu, né? Sim. E tudo desenhado no campo, como é que foi feito No aquilo deserto. sem ninguém saber como. Sim, no chão a gente não ia conseguir ver o desenho, precisava subir um pouquinho. E eu li Sim, um livro também, uma vez, que é o seguinte, falava que houve uma evolução. Já teve essa Terra, já teve uma outra evolução com os Atlantes. Eles estavam numa evolução já, mas com pouco tempo, né? Quando chegou a entrada dos reptilianos. Né? Então conta essa história como se fosse o planeta também deu a evolução, mas como já estão tão evoluídos, já foram para outra parte. E aí começa tudo de novo no planeta. O senhor comentou agora dos Atlantes, eu lembrei de um tema. A gente falou, obrigado, a gente falou dos capelinos, aí eu vou fazer uma propaganda do Edgar Armond, importante. A gente conhece o Exilados de Capela, é o livro, mas na verdade é uma trilogia, e aí eu super recomendo que vocês explorem um pouquinho mais. A gente tem os Exilados de Capela como livro 1, mas a gente também tem Almas Afins e Na Cortina do Tempo. E aí o senhor falou dos Atlantes, eu lembrei dos Lemurianos. Era um outro continente que existia num passado bem distante, ali na Nova Zelândia, Austrália, tá bem ali no Pacífico. É um continente que afundou, passando por todos os movimentos geológicos da Terra. Super vale a leitura dos outros dois livros para a gente expandir um pouquinho o conhecimento. E o Almas Afins é uma rememoração de uma encarnação que o Edgar teve no Egito. Bastante interessante. Obrigado. E aí vocês vão explorar um pouquinho mais a história ao longo da formação do nosso planeta. Avançando um pouquinho, eu trouxe uma charge que eu achei super engraçadinha e bonitinha. É um rapazinho conversando com a amiga e ele fala: meu pai falou que ETs podem estar observando o comportamento humano. E ela logo saca uma placa e pede desculpa. E aí eu quero começar uma reflexão com vocês de como é que a gente está usando o planeta Terra. Que a gente tem aqui como espíritas conhecimento que o nosso corpo é uma ferramenta. E diante de tudo que a gente falou, da dinâmica dos planetas, da forma como cada um deles são formados especificamente para receber diferentes características de espíritos, será que a gente está considerando o planeta como ferramenta também? Será que a gente está cuidando dele? Porque de forma alguma a gente sai cortando parte do nosso corpo e sai andando ou machuca essa ferramenta. O planeta, será que a gente cuida assim também? Será que não seria legal a gente repensar um pouquinho os nossos hábitos, como a gente tem cuidado dele, que também é uma ferramenta muito importante, pensando que é um planeta que vai evoluir, vai continuar aqui e precisa auxiliar não somente a nós, mas tantos outros irmãos que também habitarão essa terra e nós, se Deus quiser, continuaremos por aqui por muito tempo habitando e ajudando na evolução. Só uma explanaçãozinha para a gente repensar, guardar essa reflexão e levar para o restante da semana, pensando em recursos que a gente tem, seja hídrico, seja todos os outros que nós bem utilizamos. Espero que todos usem bem por aqui.
Não estou falando para ninguém começar a plantar árvore, tá? Mas repensar dentro do que são as nossas possibilidades para preservar aquilo que nós temos como ferramenta. É uma ferramenta também. Na França teve um negócio agora, a praça principal que tinha na França era toda de concreto, foi toda arborizada. Aí tem no Instagram tem desde 1900 não sei quanto e vem vindo até 2016 toda arborizada agora. Tiraram toda a parte do concreto, não tem mais nada, praticamente só os caminhos não se passa aquele de concreto, o resto é tudo arborizado. Eles são bem progressistas. Agora eles criaram uma lei onde os supermercados são proibidos de descartar alimento próximo do vencimento, para doar. Seria muito bonito se todo mundo fizesse isso. Então eles são bem progressistas, que possa se espalhar um pouquinho essas ideias pro bem. Entrando um pouquinho no vídeo que foi compartilhado anteriormente com vocês, de forma alguma eu quero aqui reprisar o Cortella falando, que é totalmente particular a forma como ele fala, mas para trazer a ideia central do vídeo. Naquela oportunidade, há bastante tempo, ele trouxe a ideia de que somos quase que um cisco dentro do universo. Então ele traz a quantidade de planetas, a quantidade de galáxias, a quantidade de infinidades que existem no universo. Se a gente fosse atualizar o que ele colocou há muitos anos atrás, a gente poderia triplicar ou quadruplicar, porque o nosso conhecimento naquele momento era muito limitado e hoje a gente conhece muito mais sobre o universo. Mas o ponto central do vídeo é justamente trazer a ideia de quão pequenos somos diante da obra de Deus. Não insignificante, mas pequenos. Por quê? Porque a partir da ideia que somos pequenos, também temos que ser um pouco mais humildes diante daquilo que a gente traz. E é justamente o que eu quero trazer aqui para vocês agora. Como é que a gente tem tratado a humildade dentro do nosso dia a dia, pensando que às vezes é muito difícil a gente enxergar o orgulho que a gente tem dentro de nós. Esse casulo que a gente cria como orgulho. Muitas vezes a gente no detalhe não consegue pegar o orgulho que temos. E pensando em humildade, eu não estou querendo trazer a ideia de materialidade, se a pessoa se veste de uma maneira humilde, ou se ela não usa ornamentos brilhantes, caros, não é isso. Eu quero pegar aqui a humildade um pouquinho mais dentro do que somos, trabalhando num obrigado de coração ou um obrigado mecânico que a gente vem a trazer em um momento que a gente tem para receber um favor. E esse favor a gente consegue pedir com carinho ou a gente pede com aquela raiva porque a gente é muito bom e a gente não conseguiu fazer aquilo. Então a nossa última cartada é pedir ajuda. Às vezes para aquela pessoa que a gente menos quer pedir ajuda. E a única que pode ajudar a gente. Parece até que foi combinado, né? E como é que a gente trata essa humildade dentro da gente no momento que a gente precisa não só pedir ajuda, mas a gente precisa saber das nossas próprias limitações. Porque às vezes pedir ajuda a gente aceita, resolve, solta aquele obrigado mecânico, mas a gente consegue depois agir com um pouquinho de compaixão própria e saber da nossa limitação e pedir uma ajuda para nós mesmos, não apenas um favor. E aí eu quero escutar um pouquinho de vocês. Como é que vocês têm trabalhado esse reconhecimento das falhas em pedir ajuda? E também como é que vocês têm trabalhado esse reconhecimento de saber das suas limitações e também pedir ajuda? Bom, eu antes do curso de terapia, bem agressivo nessa área. Hoje eu estou bem de ajuda de entender até onde eu posso ir. Um pouco de dificuldade de expor, de procurar, de me aceitar e não me conformar. E assim, melhor em relação a isso. Percebi bastante. Isso é muito bom, muito bonito. Às vezes é difícil a gente conseguir enxergar isso na gente. Aí, por favor. Eu descobri que faz pouco tempo que a gente fala não sei tira um peso tão grande da gente. Isso é questão familiar, eu digo com minhas filhas, cada uma numa fase da vida, porque aquele negócio tem que saber tudo no serviço, tem que saber tudo dentro de casa. Quando eu comecei a falar não sei, tanto para minhas filhas, vamos ver junto, vamos procurar saber o que é isso, tal, com fontes confiáveis, ensina, pesquisar, tal, quanto no trabalho. As pessoas, eu sou coordenadora de
13 pessoas. Quando eu falo para eles que eu não sei, eles já começam a se movimentar. Não, mas eu faço assim, eu faço assado. Porque não dá para saber tudo. E a gente passa muito tempo da vida não assumindo que não sabe tudo. Pelo menos dentro da área que está, tanto profissional, pessoal, não assume que não sei. Então, quando eu comecei a falar não sei, eu falo não sei para os meus meninos, que eu chamo eles de meus meninos, e eles me ajudam pra caramba. Às vezes, É bem legal. às vezes você aprende mais com eles do que eles com você. Com certeza. Sim, sim. Eu diria que é algo um pouco cultural nosso, não saber e não dizer não sei. É um resquício ou muito do orgulho que a gente carrega. Ainda mais no ambiente de trabalho, quando você fala que não sabe, parece que você é inferior ou incapaz. E não é isso, você precisa aprender aquilo. Então, um acolhimento, um abraço, uma ajuda já seria suficiente para a gente conseguir ser um pouco mais transparente diante do dia a dia nosso. Sim. Eu tive uma experiência assim, onde eu trabalho, lá assim, não agrega muito, né? Cria-se umas confusões para que todo mundo tenha bronca um do outro, né? E aí, na parte onde eu trabalhava, puseram uma menina, da minha filha. E a menina chegou com sangue nos olhos e tal, não sei o quê. Aí eu comecei meio que bater de frente, né? Aí eu falei assim, não, peraí, por que eu vou bater de frente? Eu sei do que ela tá falando, que algumas coisas vão dar errado, mas vamos ver o que ela traz de diferente. Então eu me abri a aprender com ela coisas que às vezes eu não fazia no dia a dia, que ela abria, agilizava mais rápido do que eu. Então é uma troca. Aí eu continuei, fui para frente, ela foi, aí ela galgou outros caminhos, porque a visão dela é lá na frente. Tanto é que hoje ela saiu da parte quando ela fazia pequenas coisas, e ela é diretora de uma escola. E ela correu atrás do que ela queria, porque ali ela não ela puseram ela ali para trabalhar. Só que criava intrigas entre ela, a outra menina, sabe? Aí eu falei assim, não, já abri aí, vamos ver o que ela tem, né? E a gente vai aprendendo junto. E isso Se eu vejo com permitiu. as minhas filhas também se permitir. Sim, essa permissão que a gente dá para evitar um conflito de gerações e tudo mais é maravilhoso porque no final agrega. Deixa de criar novas barreiras e agrega. E pensando em barreiras, da nossa cabeça, vozes da nossa cabeça, eu diria, a diferença entre a Zona Leste e a Zona Sul. Isso não existe. Para o planeta ele é um só, independente se é Brasil, Argentina ou Chile. Da mesma forma, se é Norte ou se é Sul, é um povo. Então a gente acaba criando barreiras aleatórias mentais. Eu dou aula em outra escola, é outra segmentação, e um dos alunos veio da Argentina. E a mãe veio para trabalhar. E ele ficava muito, né? Aí às vezes ele falava assim, ó, se você falar com calma, a gente se entende. E a gente às vezes tentava conversar e tudo. E a mãe e tal, agregou tudo. Aí ensinou muita coisa lá. E aí depois saiu, já terminou a história. Mas a gente acaba aprendendo que as peculiaridades também do lugar, do jeito que eles trazem, né? No conviver social, A cultura que é totalmente deles. da cultura deles. Sim. Sim. É muito bonito quando a gente permite isso acontecer. A gente consegue trocar, a gente experiencia, a gente aprende, a gente evolui. Então, ter a permissão, a oportunidade de uma desculpa bem dada, um pedido de ajuda bem dado, é super importante para a gente conseguir evoluir, sempre no contexto da humildade. E explorando um pouquinho, agora saindo de um contexto corporativo, ou de dia a dia, ou do nosso comportamento, de forma alguma a gente pode dizer que uma ideia é nossa. Se o mundo espiritual está lá, será que a ideia é só nossa ou foi intuitiva? Então, quem sou eu para dizer que a ideia é minha? Olha o meu orgulho aqui no detalhe. Então, cabe a gente muita humildade em tudo aquilo que a gente faz. Tenho certeza que a aula foi preparada não só por mim, como por muitos outros, sejam encarnados ou desencarnados. Então, todo detalhe é pouco quando a gente pode trabalhar esse orgulho que está bem enraizado e precisa de muita atenção. E sem pressão, a gente não espera resolver o problema do orgulho, do egoísmo, da vaidade em uma encarnação. Precisamos de muitas, mas que a gente possa trabalhar desde agora com consistência para poder avançar bastante o quanto antes, servir de exemplo através das nossas atitudes, sempre com o objetivo de transformar a nossa moral. Tudo bem? Eu passo agora então para um pouquinho de curiosidades, para a gente já começar a galgar a aula para o fim.
A gente tem aqui Júpiter. Júpiter ele está bem no meio do sistema solar. A gente tem aqui o Sol, todos os planetas rodando aqui em volta dele. E Júpiter está bem no meio, começando aqui por Mercúrio, Vênus, Marte e o último ali que é Plutão. Para mim, Plutão é um planeta, considerem o que vocês quiserem. E então Júpiter está bem aqui no meio. Caberiam 1000 terras dentro de Júpiter. Imaginem só, a gente não consegue imaginar o tamanho da Radial Leste, imagina o tamanho de 1000 terras dentro de Júpiter. Aqui em Júpiter a gente tem seres que já são muito evoluídos, são os... Como? Eu não sei. São seres muito evoluídos, são seres que auxiliam no desenvolvimento da obra de Deus. São seres de luz, são seres que já não possuem as más tendências, então é um planeta muito sutil. A gente vê aqui gases ao redor do planeta, que se bem alinha com espíritos dessa estirpe. Chego lá. No final eu conto, para deixar o suspense. A gente também tem Netuno como exemplo. Netuno também é um planeta mais evoluído, é muito frio. Os ventos lá são supersônicos, mais rápidos que a velocidade do som. Também possui espíritos evoluídos, não tão evoluídos como os de Júpiter, mas são espíritos com o finalzinho do que eles tendem ali de mal, já para trabalhar tudo muito na compaixão, no auxílio mútuo. E aqui vale comentar que existe toda uma sequência de trocas de conhecimentos entre os espíritos habitantes do sistema solar, bem como entre outros sistemas. Então, é como se a gente fosse uma grande família trocando experiências e conhecimentos. Imaginem que nós somos os que precisamos de ajuda, somos os mais atrasadinhos. As várias moradas Na casa do nosso pai, exatamente. Eu trouxe aqui uma frasezinha pra gente caminhar pro fim, aí eu vou contar o segredo pra nossa colega, já que arrumei isso aí. É fácil, é só comprar na Amazon, aí você vai descobrir tudo. Aqui no livro Emmanuel, o nome do livro é Emmanuel, aqui ficou um pouquinho de vaidade, que ele não me escute, mas o livro com o nome dele, pô, brincadeira. O nome do livro é Emmanuel, e no finalzinho desse tópico, Os Tempos do Porvir, ele deixa esses 3 pontinhos. O primeiro, toda reforma terá de nascer no interior, ou seja, eu, dentro de mim, eu me mudando. Da iluminação do coração vem a verdadeira cristianização do lar, as minhas atitudes, o meu templo, aqui, eu, mudando aquilo que eu sou e agindo de uma forma diferente. E do aperfeiçoamento das coletividades surgirá um novo e glorioso dia da humanidade. Quando todo mundo conseguir realmente mudar um pouquinho, unidos, nós faremos a força. Então a gente pode chegar no glorioso dia da humanidade. E por que não a nova Terra, um momento de regeneração do nosso planeta. diz na Bíblia a nova. Estava na cabeça. Daqui a pouco vem. Tem uma situação que fala boas novas. As boas novas. Sim. Deixei um coraçãozinho ali no papel, para que vocês possam se dedicar aos estudos. E aí, aqui eu vou já para responder a pergunta da nossa colega e abrir para qualquer outra pergunta, comentário, e vocês se sintam à vontade. Só mais uma ilustraçãozinha do nosso planeta, um de ponta cabeça, o outro arrumadinho no eixo, para que a gente possa sair daqui das loucuras do mundo que a gente vive hoje, para pensar que a gente pode atingir um mundo de regeneração em breve, com tudo nos eixos, com o bem se sobressaindo um pouquinho ao mal e sem guerras. A gente senta e conversa, sem extremos, tudo na calma e na paz. E aí eu começo aqui com a bibliografia, vou chegar lá, ainda não é aqui. Tive como referência o Livro dos Espíritos, com as diversas perguntas. Eu não explorei os Exilados da Capela no Exilados da Capela. A gente tem o A Caminho da Luz, que conta toda a história da formação do nosso planeta, da criação, nos primeiros capítulos, a todos os povos que habitaram aqui. Então é muito interessante essa leitura, é muito facinho o livro. Se não tiveram a oportunidade de ler, leiam. Lá tem todos os comentários dos exilados. Tem os romanos, os gregos, todo mundo tá lá. A Idade Média, tudo. Até a época que foi escrito, acho que foi década de 30 ou década de 40. Vale muito a leitura, conhecimento. Conhecendo a nossa história, a gente tem uma maior capacidade de agir melhor no futuro. Então, super recomendo.
Ah, desculpa, o Evangelho. Sim, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Praticamente 50% da aula foi tirado daqui. Muito interessante. Leiam, releiam. É um pouquinho mais denso, mas bem interessante. E agora sim, missão planetária do Ramatiz. Aqui a gente também tem um estudo bem aprofundado, desde a formação, desenvolvimento e características dos outros orbes que estão no sistema solar. Então aqui ele traz uma explanação bem detalhada, não só dos dois que eu trouxe, mas de tantos outros orbes que estão aqui no nosso sistema, trazendo várias e várias características. Eu trouxe só para a gente poder pincelar um pouquinho e vocês vislumbrarem que a Terra é redonda, mas existem outros planetas redondos também. Dá um spoiler. Espíritos que vivem nesses orbes, que psicografaram, que contaram para ele falar. São quatro, prova. são quatro principais espíritos, são 4 grandes capítulos esse livro. Eu não lembro o nome dos espíritos agora, mas eles que auxiliaram no desenvolvimento do livro, é um compilado. Mas eles são desses orbes. Eles são espíritos evoluídos. Eu não arrisco dizer de onde eles são, porque eu não tenho a informação de onde eles são, mas são espíritos com conhecimento suficiente para trazer, e evoluídos suficientemente para trazer esses esclarecimentos. Imagina. É realmente fácil, tá na Amazon, é muito fácil de comprar e tem um monte. Eu amei esse livro. É o que eu mais recomendo de todos que tem aqui, não penalizando o evangelho de forma alguma, mas fugindo um pouco da literatura padrão. É um livro super bacana para explanar. Aqui tá o Urânia, que eu trouxe. Eu não coloquei ele no conteúdo apresentado aqui hoje, mas é um livro que eu comentei, bem interessante. É denso, mas é bom. É possível um espírito deixar de existir? Um espírito deixar de existir? Eu acredito que não. O mais baixo é quando Só se apagar a luz. Sim. Mas a luz, Se eu não me engano, o que eu tive acesso à leitura, sim. entendeu? Só se deixar de existir a luz, mas a luz não existe, é falta de... Onipresente, onipotente. Dá para perder todas as características praticamente daquilo que a gente tem como perispírito e realmente se fechar. Mas deixar de existir, eu nunca encontrei nada desse tipo na literatura do que eu tive acesso até agora. Deixo aí a minha humildade de conhecimento. Se eu encontrar outra coisa um dia, eu prometo que eu volto. Encarnado ou desencarnado. Pedir responder. Não pode nem falar que vai trabalhar até morrer. Não, não. Tá aí um ótimo ponto de vista. A gente trabalha pensando em aposentar. Não, eu já. Aposentar do quê? Jogaram o balde, já botei aqui. Não, Vai descansar. voltar e trabalhar. Pensa que revigora. Você tá ajudando o próximo. Seja aqui, seja lá. Ele já falou que também para aproveitar, só se Olha, for não muito doendo as descansar. costas, o joelho, se o corpo for mais Porque a leve, pirâmide tá virando eu acho que contrário. À noite, antes de dormir, faz o evangelho no lar e pede para trabalhar. Hoje está ao contrário. Olha o foco na aula, pessoal. E como último comentário de livro, é o livro do próprio nome Emmanuel, do Emmanuel. É um livro onde ele traz várias reflexões diversas, que vale a pena explorar também, talvez para fazer uma reflexão mais específica, um tópico ali para a caderneta se quiserem explorar, algo nesse sentido. Não é uma história contínua como a gente tem nos outros. Tem um outro livrinho que eu não coloquei também, que é de Marte, também é de Ramatiz, é um livro laranja, maravilhoso, é uma das literaturas mais famosas dele, e que ele conta mais detalhes ainda de Marte, de como é que é a vida lá no momento que ele escreveu o livro. Complementa bastante o que o Camille Flammarion trouxe aqui em Urânia. Urânia foi escrito em 1800 e algo, o outro livro de Ramatiz foi escrito já em 1900 e pouquinho. Então, complementa os conhecimentos. Mas a ideia de explorar categorias dos mundos, temos principalmente missão planetária e o Evangelho com o capítulo 3. Aproveitem, explorem, abro para perguntas, dúvidas, considerações e agradeço desde já os ouvidos e as contribuições. Pensando que a gente tem bilhões, trilhões, quatrilhões de mundos existentes, Sim. cada um de sua evolução, quando a gente fala de OVNI, é possível a gente ser invadido aqui? De invadirem a Terra? Pensa que... Você já não foi, né? Será que já não foi invadida? Eu não consideraria dessa forma.
Por que invadido se a gente vem de tantos outros lugares também? Será que não seria só uma nova troca de conhecimento? Por que a gente precisa considerar que é uma invasão ou algo agressivo, de domínio, se a gente pensa que são irmãos que podem vir e ajudar a gente? Talvez seja mudar um pouco o ponto de vista para encarar como uma oportunidade. Da mesma forma que os capelinos vieram para dar uma acelerada na gente, por que no futuro outros irmãos não possam vir para ajudar a acelerar um pouquinho? Invadido de jovens mesmo. Fisicamente? Fisicamente. Eu acredito que o plano divino é muito mais complexo do que uma invasão. Eu diria que é muito mais uma ficção do que algo... Qual seria o objetivo construtivo da gente ser invadido por OVNIs? Nenhum. Pois bem, por que fazer? Eu não diria que é impossível, dependendo das nossas atitudes, das nossas necessidades, mas sabendo que existem tantas outras formas de vida inteligente, em tantas outras faixas de existência, com tantos planetas, agir de uma maneira tão brusca, acredito que pouco agregaria pro nosso desenvolvimento. Imagine o pânico, imagina a redução de pensamentos positivos que teria, a massa que a gente não criaria de negatividade no planeta, seria, acho que, muito mais danoso do que positivo, dentro do que eu entendo, que eu estou vendo a foto, não estou vendo o filme, mas eu acredito que existem formas mais amorosas, carinhosas de fazer isso acontecer. Okay? É isso, pessoal. Muito obrigado, espero que tenham gostado, aprendido um pouquinho. Voltam em breve, já adianto. Se gostaram ou não, eu volto. É isso aí. É verdade. Eu concordo. Certo? Quase os slides se desencarnado vai ser mais difícil, porque a gente vai ter que ficar mentalizando e não vai ter para copiar. Eu sou teimoso, hein? Eu mando mensagem. Obrigado, pessoal, de coração.